Boa noite para você que está nos acompanhando aqui na TV Metropolitana Rio. Poxa, legal demais estar voltando, né, com o Giro na Rede, segunda temporada, e ter a oportunidade de ter você nos acompanhando aqui, tanto na TV Metropolitana Rio, quanto no YouTube e também no Instagram. Bom, voltamos com esse programa, né, que já teve mais de 40 convidados e hoje vai ter um convidado em especial. Mas antes, vou apresentar ele, que me ajuda a fazer esse programa, ele que, morador de Niterói, essa grande personalidade do Rio de Janeiro, Eduardo Lana. Boa noite. Boa noite, Nilson. Boa noite ao nosso convidado aí, a nossa audiência aí. Niterói que tá fazendo muito calor nesse momento, cara. Tá bastante quente. Acho que não só em Niterói, né? Tô vendo o Gustavo que já passou a mão na cabeça ali, né, no rosto ali. Quer dizer, tá bastante calor no Brasil inteiro. Imagine, né, no norte e nordeste como deve estar quente. Se no sudeste já tá quente, imagine lá. É verdade. Bom, mas o nosso convidado, ele é mineiro, da cidade de Guarani. É um cara que é ator, roteirista, diretor e um dos maiores imitadores, inclusive os maiores imitadores de uma presidenta, ou da única presidenta do nosso país. Quero dar o meu boa noite a você, Gustavo Mendes. É um prazer te receber aqui no nosso Giro na Rede. Prazer estar com vocês aqui, prazer todo meu. Essa volta da segunda temporada, desejando muito sucesso e vida longa ao programa. E muito obrigado pelo convite, muito honrado. Poxa, a gente que fica muito feliz, Gustavo. E vamos já começar então, né? Aquela pergunta clássica, né? Como é que começou a sua carreira, né? Que você começou muito novo, né, o Gustavo? Você teve um interesse pela arte desde muito jovem, né? Queria que você falasse um pouco do seu começo. Cara, eu comecei... Eu acho que é o seguinte, eu tenho uma grande vantagem que eu tive na minha vida foi entender muito cedo o que eu queria fazer e ter muita preguiça de querer fazer outras coisas. Por quê? Porque eu entendi logo que eu queria ser comediante, queria ser artista, comecei a me dedicar a isso e eu não tinha plano B para fazer outra coisa. Esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo, fala assim, eu vou fazer uma coisa aqui, vou para uma outra profissão mais segura e quando eu começar a ganhar dinheiro eu me dedico àquilo que eu quero de verdade. E você acaba que quando você conquista uma coisa, não consegue ter tempo para se dedicar a outra e aí você acaba entrando numa espiral que te impede de realizar aquilo que você tinha vontade realmente, até que alguém chega, dá um basta em tudo e começa do zero. Então eu comecei muito cedo, cara. Eu desde muito novinho, assim, com 8 anos de idade, eu sabia que queria ser artista. Eu não sabia que se chamava ator, nem que se chamava comediante. Eu sabia que eu queria ser artista, eu queria aparecer. Então eu comecei em Guarani, na minha cidade tinha um teatro pequeno. Meu avô me levou ao teatro, fiquei encantado com aquilo. E fiquei encantado com uma coisa muito particular, porque eu reconhecia aquelas pessoas que estavam no teatro do dia a dia. Então eu sabia que aquela pessoa que estava brilhando ali, que era tipo a rainha daquele lugar naquela hora, mais cedo ela era uma empregada doméstica. Então eu entendi muito rápido que as pessoas comuns poderiam virar grandes estrelas. Então eu nunca tive medo de querer ser uma grande estrela, porque desde pequena minha referência é essa. Quem eu via, a empregada doméstica que eu via de manhã, à noite era uma estrela do teatro. O açougueiro, que era açougueiro de manhã, à noite era uma estrela do teatro. Então eu sempre entendi que era possível virar uma estrela, mesmo sendo alguém comum. Nunca tive medo disso. Então, desde muito cedo, com 8 anos de idade, eu já comecei e não parei mais. E o legal, assim, antes de passar para a Fulana, né, do seu início, né, assim, muito jovem, e você não teve medo de apostar na carreira, né, Gustavo? Porque uma das coisas assim, que eu noto muito, principalmente para quem quer viver de arte, porque como é que é a questão da arte? O camarada chega e fala, artista? Pô, você quer ser artista? Artista tem aquela coisa do vagabundo, né? Das pessoas acharem... Mas, na verdade, o artista, ele não é... Ele recebe, eu acredito muito nisso, né? Do dom, né? O cara, para ser
ator, ele tem que ter algo diferente, né? Não basta querer. Outras profissões você estuda e você chega lá. Agora, a arte não, cara. Você tem um DNA. Tem muita gente que tenta, tanto que a gente teve uma época de muitos modelos, né, tentando, mas ninguém conseguiu atingir de fato o sucesso porque não tem o DNA de ser artista, né, de fazer arte, né, Gustavo? Nisso, eu não sei se eu concordo muito contigo nesse sentido, não, porque, primeira coisa é o seguinte, eu não acredito em talento sem dom, em técnica sem dom, assim como eu não acredito em dom sem técnica. Uma coisa sempre complementa a outra. Mas eu sempre fui muito relutante com essa questão, assim, do que você disse, assim, outras profissões, as pessoas desenvolvem uma técnica e chegam lá. Esse chegar lá, eu acho com muita aspas, porque você vê um médico, por exemplo. Você tem médicos que ganham R$4.000 por mês, R$5.000 por mês, e tem médicos que ganham R$500 mil. Ambos são médicos. Qual a diferença? Aí a diferença é que um quis ganhar R$500 mil e o outro não. E talvez o que não quis ganhar R$500 mil seja muito mais feliz na profissão dele, muito mais realizado, atendendo gente no interior do Brasil. Então, assim, essa questão do sucesso é muito efêmera. O que é sucesso para mim e o que é sucesso num senso comum. No chegar lá, esse chegar lá, cara, eu acho muito louco. Por exemplo, eu sempre estive eu tive a sorte de ser contratado muito cedo e de ser o dono de um programa de televisão muito cedo, né? Em uma grande emissora de televisão. Mas o meu sonho é fazer o que vocês fazem, é ter um programa de entrevista. E eu abriria a mão a qualquer momento de estar em qualquer emissora de televisão gigante para estar numa pequena fazendo o meu programa de entrevista. Entendeu? Hoje eu tenho essa consciência, que é uma coisa que antigamente nem pensar. Então, assim, para mim ficava... eu só estou colocando... Só colocando assim, vírgulas no que é, para ficar claro para a gente. O que é o chegar lá, o que é o sucesso, que é uma coisa que é meio... Hoje eu entendo que está muito mais nas entrelinhas, numa realização pessoal. É claro que não tem preço você dormir pensando que você não tem conta para pagar, do que você dormir pensando que você tem conta para pagar. Isso é uma coisa horrorosa. Eu já tive das duas situações, entendeu? De dormir desesperado, como é que eu vou pagar a conta amanhã? E também de dormir sem nem pensar em boleto, sabe? Então, eu já vivi as duas situações. Mas também colocar na balança a realização de um sonho, a realização de uma coisa, né? Eu acho que isso é muito... É importante a gente colocar. Agora, é óbvio que se a pessoa, sinceramente falando, se a pessoa se dedicar muito... Ser artista é uma escolha pela fome. Quem escolhe ser artista, escolhe a fome. Não está escolhendo a riqueza, está escolhendo a fome. Se ela eventualmente dá sorte de ganhar dinheiro, é porque ela tem uma qualidade que não é de ser artista, é de ser empresário. E eu entendi muito cedo que eu tinha essa qualidade de ser empresário também, mas eu não quero me matar de trabalhar, cara. Eu, sinceramente, eu estava conversando isso com minha mãe agora. Aí minha mãe, juro por Deus, antes de entrar na live, ela me chamou para ir jantar. Eu falei assim, não vou poder jantar, eu tenho uma live para fazer com o pessoal da Metropolitana. E aí ele estava conversando sobre a vida, sobre as coisas, e eu falei para ela assim, mãe, eu entendi que eu não quero me matar de trabalhar. E ela virou para mim e falou assim, então você tem que guardar mais dinheiro. Então você tem que guardar mais dinheiro, porque... É uma escolha. Eu escolhi que eu não quero, cara, porque meu irmão é empresário. E meu irmão começou comigo, né? Nós dois, uma família muito pobre, ele começou comigo, começou carregando coisas do meu palco e virou um dos maiores empresários da América Latina, sabe? Meu irmão mais novo que eu. E eu olho meu irmão, eu admiro muito ele. E eu entendi uma coisa que ele tem que eu não tenho, que ele se mata de trabalhar. Ele fala, cara, eu não vou dar conta disso. Eu gosto de ter as coisas, claro, eu gosto, quem não gosta. Mas eu gosto de estar sossegado também, entendeu? Curtir um pouco. Eduardo Lana. Desculpa, Gustavo. Então, Gustavo, eu sempre faço uma pergunta. Toda vez que vê um humorista, que a gente entrevista algum humorista, sempre faço uma pergunta bastante, que deve ter visto várias vezes. É sobre o limite no humor, né? Você acha que no humor existe limite?
Ou não? Por que eu estou perguntando? Porque a gente já viu vários casos aí de humorista, né? De falar determinadas coisas, ser cancelado lá no Twitter, até mesmo no Instagram, enfim. Você acha que existe um limite no humor, ou no humor não tem limite? O camarada pode falar o que ele quiser, que aí ele coloca a culpa no... Ah, não, eu sou humorista, tem que relevar. Uhum. Cara, eu acho o seguinte, tem duas respostas para isso aí. Na verdade, é uma resposta só, mas só para ficar claro. O limite... Tem limite pro humor? Tem, mas esse limite é individual. O limite do humor é o bom senso e a plateia para a qual eu estou disposto a fazer. Existem piadas, por exemplo, que eu não gosto. Não gosto nem de ouvir. Não é que eu não gosto de fazer, eu não gosto de ouvir. Então, a minha escolha é não ouvir aquela pessoa. Eu não quero. Mas eu não tenho direito de cercear alguém por algo que eu não gosto. E se a pessoa quiser fazer uma piada racista, ela faça a piada racista dela e ela que vá presa. Entendeu? Se ela quiser fazer uma piada homofóbica, ela faça a piada homofóbica e ela que vá presa por isso. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter leis pensando no coletivo. Eu acho que no futuro a gente vai poder fazer... Vou poder fazer piada racista. Quando puder fazer, o racismo não vai ter esse nome mais de racismo. Porque todo mundo vai ter em pé de equidade. Mas no país que viveu durante 380 anos com a escravidão, nós temos muito a pagar. Nós temos um pé de desigualdade gigantesco. E isso precisa ser observado. Então, não tem condição hoje de você falar assim, direitos iguais. Cara, não existe isso. Não há direitos iguais num país que mais mata mulheres transexuais no mundo. Não existe. Vai ter um momento que vai ter? Tomara. Quando chegar esse momento, todo mundo vai entender. Não vai gerar o desconforto, não vai ter essa questão. Mas eu não me acho no direito, eu, Gustavo, de botar um ponto e dizer assim, cara, isso pode, isso não pode. Esse é o limite, esse não é o limite. Eu não acho que eu seja essa pessoa adequada e que eu tenha esse direito. Eu acho que a coletividade tem esse direito. Então, a coletividade, ela impõe que isso é adequado e isso não é adequado. E isso é viver uma democracia. Democracia não é o sistema que a gente vive de democracia. Está longe de ser o melhor do mundo, está longe de ser o melhor, mas é o melhor da atualidade. Não há outro melhor. Então, assim, nós temos que viver com isso, entender a coletividade e o que vai... Por exemplo, hoje tem uma palavra que eu tenho lido muito nos últimos tempos, que é o capacitismo. Porque eu fiquei tão voltado para questões raciais e de sexualidade que eu esqueci de um outro preconceito que está entranhado na sociedade e que está entranhado em todo mundo, que é o preconceito contra pessoas com alguma deficiência. Então, isso quer dizer, então você começa a ter leis que vão te cerceando e vão te colocando no rumo certo, você começa a enxergar o outro. Então, eu acho que o limite está na coletividade, o que define a coletividade. E quanto mais a gente vai evoluindo como ser humano, a gente vai evoluindo como sociedade, esses limites vão ficando mais estreitos e vão ficando melhor abordados e melhor construídos, entendeu? Então, há um limite sim, mas não sou eu e nenhum comediante que tem o direito de impor. Esse limite deve ser uma conversão social. Convenção social. Deixa eu só aproveitar, só para emendar o que você falou no final. Então, no caso, o comediante, quando você vai fazer um stand-up, então você mesmo não tem aquele filtro de que, pô, eu posso falar isso, não posso falar aquilo. Não acontece isso nesse caso? Não, eu tenho. Esse limite, ele vem do meu bom senso. Eu acho que uma pessoa, ela tem dois caminhos, dois viés para ser um puta de um babaca. Que é, ou ela erra porque ela desconhece, então ela dá uma informação racista, uma informação preconceituosa, porque ela desconhece aquilo, ela desconhece os termos, e todo mundo tem o direito de desconhecer, ninguém nasce sabendo tudo, ou a pessoa é só um babaca mesmo, tentando contraver, tentando fazer uma contravenção
do que é bom e do que é ideal para as pessoas. Essa pessoa ela tem que entender o seguinte: você pode fazer, faça. Mas você deve pagar e ser responsável por aquilo que você está falando. Entendeu? Então, é isso que ela tem que entender. Eu, antes de postar uma coisa, eu releio 10 vezes. E esse cuidado a gente tem que ter. Aí você fala assim, porra, mas então, agora por isso que tá muito chato. Antigamente que era bom. Cara, antigamente, o que era bom? As coisas vão mudando. Então, o taxista que não se adequar, não colocar uma água gelada, não colocar uma bala para o cliente, ele vai perder para o Uber. Ele pode botar na cabeça e falar assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, e não evoluir. Pode ficar, mas ele vai ter que pagar o preço de ter menos clientes e ser menos solicitado. Então, assim, é um jogo, entendeu? Gustavo, antes de fazer uma outra pergunta, quero aproveitar aqui, a Júlia Fagundes, né, grande amiga, tá pedindo para você mandar um beijo para ela. Ela é muito fã sua e está aqui participando aqui pelo YouTube. Ela pediu para mandar um beijo para ela. Júlia Fagundes, um beijo para você, sua linda. Eu estava até falando com... Eu estava pedindo, eu estava até falando com o Nilson aqui em off, né, que minha esposa, quando eu falei para ela que ia participar do podcast, ela falou assim, não acredito, cara, que eu gosto muito do Gustavo. Aí eu até falei com ela antes de começar, eu falei assim, pô, se você quiser aparecer, dá um tchauzinho. Não. Eu falei assim, então tá, já que você tá com vergonha de aparecer, eu vou pedir para ele mandar um beijo, um abraço para você, que ela tá lá na sala vendo a live lá. Aí se você puder mandar um abraço para ela, Patrícia. Patrícia, sua linda. Um beijo para você. Muito obrigado pelo carinho. Tudo de bom na sua vida. Ô Gustavo, e legal, assim, uma coisa que eu notei quando comecei a divulgar, né, que a gente ia trocar ideia contigo, é como você é querido. Como você é querido, é impressionante. As pessoas, poxa, pede para mandar um abraço. Tem até outras pessoas aqui que eu estou usando o celular, então, mas depois eu vou passar para você. O pessoal pedindo para mandar beijos, dizer que gosta muito do seu trabalho. E eu acredito que isso seja o ápice, né, para o artista, né? Você ter o seu trabalho reconhecido, mas muito mais do que isso, é você ter o carinho das pessoas, né? Deve ser, assim, algo, poxa, que deve ser o ápice, assim, para o artista, não ter só o seu talento reconhecido, mas a sua personalidade, você, o que você faz, o seu dia a dia ser admirado pelas outras pessoas. Deve ser sensacional, né, Gustavo? Cara, isso me deixa muito feliz e é muito louco, porque eu vivi um período, agora, recentemente, cara, tô abrindo meu coração aqui, nunca falei isso antes, mas eu vivi um período de completa insegurança. Eu comecei a olhar para dentro, olhar para as coisas e falar assim, cara, será que as pessoas me querem ainda? Será que as pessoas gostam de mim ainda? Será que... Porque começou a montar a agenda de show e me bateu uma insegurança. Cara, eu tô 2 anos sem fazer show. Então me bateu uma insegurança de começo. É muito bom ouvir isso e estar próximo das pessoas, assim, ouvir isso. Me deixa muito feliz, com o coração aquecido. Porque, cara, bate uma insegurança, tem hora que é uma loucura. Eduardo Lana. Então, você tem preferência por trabalho? Que tipo de preferência que eu pergunto? Assim, não, prefiro fazer stand-up, não, prefiro fazer televisão. Ou não, prefiro trabalhar nas redes sociais, através de streaming. Ou você, não, aonde que me pagar eu tô indo, eu quero trabalhar. Essa terceira, onde me pagar eu tô indo, é a mais correta, né? Que a gente escolhe trabalho se a gente tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, como vai escolher trabalho? Isso é uma conversa piada, né? Mas eu vou agora falando assim, eu amo televisão, cara. Eu amo televisão. Eu gosto de estúdio de televisão. Então, assim, de todas as opções que você falou, a que eu posso te afirmar que eu não gosto, a que eu menos gosto dessas todas, tudo que eu estiver falando com o público, fazendo, a gente vai até descobrindo novos prazeres. Quem sabia o prazer do ser streaming antes de ser streaming, né?
quem sabia o prazer dessas coisas existirem antes de fazê-las? Então, eu descobri que a que eu menos gosto é de ser stream, com certeza. Porque é a que mais me isola, né? É o que mais me deixa sem ter um contato imediato com as outras pessoas e tal. E eu já sou um cara naturalmente muito isolado. Eu já sou um cara naturalmente muito... Sempre fui. Isso não é uma coisa nova. Eu sempre fui muito isolado, um cara de poucos amigos. Eu não saio para lugar nenhum, você imagina. Essa pandemia, eu senti ela porque uma coisa é você ficar isolado porque você quer, outra coisa é você ficar isolado e ser obrigado. Então, quando eu vi que eu era obrigado, eu senti um pouco, mas de certo modo eu consegui cumprir muito bem. Já estava meio que no meu DNA. Eu falei, caralho, eu vivo em isolamento há 32 anos, basicamente. Então, assim, mas eu acho que o que eu mais gosto, se fosse botar num elencar, eu diria, eu gosto mais de televisão, porque eu amo fazer televisão, e depois teatro, assim. Mas não significa que eu goste de uma e desgoste da outra, entendeu? Só colocando assim, se fosse tipo, televisão eu gosto 8, teatro eu gosto 7. Mas por que não é 10, Gustavo? Porque 10, gostar de 10 eu gosto de dinheiro e de ficar à toa. Isso eu gosto de 10. Tem reclamado. Entendeu? Eu pensei que você ia falar de comer pão de queijo, pô. Não. Cara, então, não, ficar à toa comendo pão de queijo, bom em casa, isso eu gosto de fazer. Eu adoro ficar à toa. Eu nunca consegui entender a pessoa que fala assim, eu não consigo ficar à toa. Quando eu estou de férias, eu arrumo algo para fazer. Cara, eu consigo ficar à toa de boa, mas sem fazer absolutamente nada. Eu adoro não fazer nada. É muito bom não fazer nada, cara. Eu tô nesse time aí, Gustavo. Cara, fazer nada é uma coisa sensacional. Fazer nada e dormir, caraca, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu tenho dificuldade para dormir. Imagina se eu não tivesse. Caramba. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar aqui no Instagram, mas você que está na TV Metropolitana Rio, e você que está no YouTube, vai para o intervalo rapidinho, tá? A gente vai continuar esse papo. Você quer ver o papo completo, sem corte? Vai lá no Instagram da TV Metropolitana Rio, aproveita. Você que está aqui na live, segue a gente, dá essa moral. Muita gente a gente vai trocar ideia, seguindo aqui o nosso trabalho. E você que está nos acompanhando também na TV Metropolitana Rio, quer seguir o Instagram do Gustavo Mendes, é Gustavo Mendes TV, não é isso? Gustavo Mendes TV. Segue lá. Várias postagens, muita coisa bacana. Então, aproveita e segue, tá certo? Vou no intervalo para a TV e a gente continua o papo aqui no Instagram, hein? Vamos lá. Mas, Lana, vou passar então para você próxima pergunta. Então, Gustavo, como é que você vê essa nova geração, né? Esses novos humoristas que estão surgindo no Brasil? Como é que você vê essa garotada que está começando agora? Que teve que se reinventar por causa da pandemia, né? Muitos fizeram até mesmo o seu entretenimento por aqui pelo Instagram, lá no YouTube, né? Até mesmo para não poder morrer de fome, né? Já que eles dependem do humor, dependem de ter casa de espetáculos abertos, né? Para poder divulgar o trabalho e viver daquele trabalho. Como você vê esses novos humoristas que estão surgindo aí? Lana, vou pedir você repetir, porque a gente já voltou para a TV também. Tá, então tá. Como é que você vê esses novos humoristas que estão surgindo no Brasil, Gustavo? Cara, eu vejo com muita felicidade, porque essa é uma geração, cara, que tá nova, muito inteligente. Os caras estão chegando, os caras e as minas estão chegando com uma cabeça muito aberta, com uma visão muito empática das outras pessoas. Os que estão sobrevivendo e que querem fazer a arte acontecer. Claro, volta e meia chega um louco que quer meter as caras e fazer tudo pela audiência. Eles já entraram num mundo de muita disputa. Então, por exemplo, eu fui entender a disputa depois de conhecer a arte. Eles conheceram a disputa antes de conhecer a arte.
Então, entram, às vezes, disputando, mas depois eles vão se corrigindo e entrando no prumo, entendeu? E entendendo sobre empatia, entendendo sobre as pessoas. É uma geração que estuda. Eu tenho, por outro lado, eu tenho muita pena, porque eles não podem errar. Como eu falei, a minha geração conheceu a arte e depois conheceu a disputa. Essa geração está conhecendo a disputa para depois conhecer a arte. Então eu tenho muito medo deles não terem tempo de conhecer a arte. Então, quem se chegar se jogando essa questão do cancelamento, eles podem deixar de existir antes de começarem a existir. Então, isso é uma questão que existe também. Então, eu fico com um pouco de pena dessa de uma molecada nova que está surgindo. Mas, cara, eu admiro demais. Eu estou muito feliz com as coisas que eu vejo. Eu vejo muita imitação, né? Muito roubo de piada nossa, antiga. Mas vejo muito, pra caralho. Eles roubam a gente entrevistou aqui o Quimito Zacarias, não sei se você conhece ele pessoalmente. Rodrigo Cáceres, gêmeo. Isso, O Rodrigo Cáceres é a velha guarda, né? O Rodrigo Cáceres é angelinho. Sim. Ele só tem cara de novo. Não, porque você falou da questão de... Não, porque você falou questão de imitação, eu lembrei dele, né? Que a gente entrevistou ele aqui. A imitação que eu tô falando não é do tipo que eu como faz o Cáceres genialmente. Estou falando imitação de roubar a piada dos outros. Não, sim. Outro tipo de imitação, assim, de imitação no mau sentido da palavra. Só que aí eles depois começam eu não brigo contra, porque logo que eles entendem que fizeram sucesso roubando a piada de alguém, daqui a pouco eles, quando vão comer, como eu falei, conhecem a disputa, depois conhecem a arte, quando eles vão entender sobre a arte, eles começam a entender que aquilo não pode ser feito e que eles têm que criar deles. E eles ficam malucos para criar algo bom logo, sabe? Então, é uma geração muito empenhada. Eu vejo com muito bons olhos, fico muito feliz, acho que é um respiro nosso aí. E a verdade é o seguinte, todo mundo é nova geração. Porque quem fica pensando, velho, eu já sei fazer, esse é o caminho das pedras, vai se lascar, cara. Porque não existe mais caminho das pedras. Até hoje, quando alguém fala assim, essa nova, você falando, Ana, que essa nova geração que ganha dinheiro com a internet, eu fico pensando assim, gente, como é que você ganha dinheiro com a internet? Eu ainda tô querendo saber, cara, porque eu ainda não sei, não. Entendeu? Eu tô aprendendo ainda, sabe?